Estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Bom, hoje daremos início à leitura do primeiro livro dos reis, ok? Um livro que fala sobre a morte de Davi, a ascensão de Salomão, tá bom? Então nós temos bastante informações aí, amém? Bom, então vamos ao primeiro capítulo do livro de Primeiro Reis. Ora, o rei Davi era velho e ferido pelos anos, e eles o cobriam com roupas, mas ele não retinha calor. Portanto, os seus servos lhe disseram: busquem para o rei, meu senhor, uma jovem virgem, e deixe-a diante do rei, e deixe-a acalentá-lo, e que ela deite sobre o teu seio, para que meu senhor o rei possa obter calor. Assim eles procuraram uma donzela formosa em todos os termos de Israel e encontraram Abisague, uma sunamita, e a trouxeram ao rei. E a donzela era muito formosa e acalentou o rei e ministrou a ele, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, o filho de Agite, exaltou-se dizendo: eu serei rei. E preparou para si carruagens e cavaleiros e 50 homens para correr diante de si. E o seu pai não lhe havia desagradado em momento algum ao dizer: por que fizeste assim? E ele também era um homem muito formoso, e a sua mãe deu à luz depois de Absalão. E ele consultou Joabe, o filho de Zeruia, e Abiatar, o sacerdote, e eles, seguindo Adonias, ajudaram-no. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que pertenciam a Davi, não estavam com Adonias. E Adonias matou ovelhas e bois e gado gordo junto à pedra de Zoelete, que fica junto a Enrogel, e chamou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e Benaia, e os valentes, e Salomão, seu irmão, ele não chamou. Pelo que Natã falou a Batseba, a mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, o filho de Agite, reina, e Davi, nosso senhor, não o sabe? Agora, portanto, vem, rogo-te, e deixa-me dar-te um conselho para que possas salvar a tua própria vida e a vida do teu filho Salomão. Vai e achega-te ao rei Davi e dize-lhe: Senhor, ó rei, não juraste a tua serva dizendo: certamente Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias reina? Eis que ali, enquanto tu ainda falares com o rei, eu também virei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E Batseba foi até o rei na câmara, e o rei era muito velho, e Abisague, a sunamita, ministrava ao rei. E Batseba se curvou e prestou reverência ao rei, e o rei disse: o que tu queres? E ela lhe disse: meu senhor, tu juraste a tua criada pelo Senhor teu Deus, dizendo: certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. E ele matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei, e Abiatar, o sacerdote, e Joabe, o capitão do exército, mas Salomão, teu servo, ele não chamou. E tu, meu senhor, ó rei, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que tu lhes diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo,
Sucederá quando o rei, meu senhor, dormir com os seus pais, que eu e o meu filho Salomão seremos considerados transgressores. E eis que, enquanto ela ainda falava com o rei, Natã, o profeta, também entrou. E contaram ao rei, dizendo: Eis aqui Natã, o profeta. E quando ele entrou diante do rei, se curvou diante do rei com a face ao chão. E Natã disse: Ó rei, meu senhor, tu disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porquanto ele desceu neste dia e matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei e os capitães do exército e Abiatar o sacerdote, e eis que eles comem e bebem diante dele e dizem: Deus salve o rei Adonias. Contudo, eu, teu servo, e Zadok, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e o teu servo Salomão, ele não chamou. Foi feito isto pelo meu senhor, o rei, e tu não mostraste para o teu servo quem deveria se assentar no trono do meu senhor, o rei, depois dele? Então o rei respondeu e disse: Chamai-me Batseba. E ela entrou na presença do rei e se pôs de pé diante do rei. E o rei jurou e disse: Como vive o Senhor, que tem remido a minha alma de toda angústia, tal como jurei a ti pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Assim desejo fazer neste dia. Então Batseba curvou-se com a sua face para o chão e prestou reverência ao rei e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. E o rei Davi disse: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada. E eles vieram diante do rei. O rei também disse a eles: Tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei com que Salomão, o meu filho, monte sobre a minha própria mula e fazei-o descer até Giom. E que Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, unja-o ali rei sobre Israel. E tocareis a trombeta e dizei: Deus salve o rei Salomão. Então vós subireis depois dele para que ele possa vir e se assentar sobre o meu trono, porque ele será rei em meu lugar, e eu o tenho indicado para ser soberano sobre Israel e sobre Judá. E Benaia, o filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga também o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor tem estado com meu senhor, o rei, assim também esteja com Salomão. E faça do seu trono maior do que o trono do meu senhor, o rei Davi. Assim desceram Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram com que Salomão montasse sobre a mula do rei Davi, e o trouxeram para Giom. E Zadok, o sacerdote, retirou um chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E eles assopraram a trombeta, e todo o povo disse: Deus salve o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava flautas e se regozijava com grande alegria, de forma que a terra se fendeu com o som delas. E Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isto quando haviam terminado de comer. E quando Joabe ouviu o som da trombeta, ele disse: Por que este barulho e tumulto na cidade? E enquanto ele ainda falava, eis que chegou Jonatas, o filho de Abiatar, o sacerdote, e Adonias disse a ele:
Entra, porquanto és um homem valente e trazes boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: verdadeiramente o nosso senhor, o rei Davi, fez de Salomão rei. E o rei enviou com ele Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e eles fizeram com que ele montasse na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram no rei em Giom, e eles subiram de lá exultantes, de modo que a cidade ressoou novamente. Este é o barulho que vós ouvistes. E Salomão também se assenta no trono do reino. E, além disso, os servos do rei vieram bendizer o Senhor, o rei Davi, dizendo: Deus faça o nome de Salomão melhor do que o teu, e faça o teu trono maior do que o teu. E o rei curvou-se sobre a sua cama. E também assim disse o rei: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual concedeu para se assentar no meu trono nestes dias, e que os meus olhos o vissem. E todos os convidados que estavam com Adonias tiveram medo e se levantaram e se foram, cada qual pelo seu caminho. E Adonias temeu por causa de Salomão, e se levantou, e se foi, e se agarrou aos chifres do altar. E contaram a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que se agarrou aos chifres do altar, dizendo: Que o rei Salomão jure a mim hoje que não matará o seu servo pela espada. E Salomão disse: Se ele se apresentar como um homem digno, nenhum cabelo da sua cabeça cairá por terra, porém, se nele for encontrada iniquidade, ele morrerá. Assim o rei Salomão mandou, e o fizeram descer do altar, e ele veio e se curvou diante do rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Livro de 1 Reis, capítulo 2. Ora, aproximavam-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou Salomão, o seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, sê tu forte, portanto, e mostra-te um homem, e guarda o encargo do Senhor teu Deus para caminhar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possas prosperar em tudo o que fazes, e para onde quer que te voltes, para que o Senhor possa continuar a sua palavra que falou ao teu respeito, dizendo: Se os teus filhos atentarem ao seu caminho, para caminharem diante de mim em verdade, com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará, disse ele, um homem no trono de Israel. Além disso, tu sabes também o que Joabe, o filho de Zeruia, fez a mim, e o que ele fez aos 2 capitães dos exércitos de Israel, a Abner, o filho de Ner, e a Amasa, o filho de Jéter, a quem ele matou e derramou o sangue da guerra em paz, e colocou o sangue da guerra sobre o seu cinto, que estava junto aos seus lombos, e nos seus calçados, que estavam nos seus pés. Faz, portanto, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desça ao sepulcro em paz. Porém, demonstra bondade para com os filhos de Barzilai, o gileadita, e deixa-os estar entre aqueles que comem a tua mesa, pois assim eles vieram a mim quando eu fugia por causa de Absalão, teu irmão. E eis que tu tens contigo Simei, o filho de Gera, um benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com uma maldição dolorosa no dia em que fui a Maanaim,
mas desceu para se encontrar comigo junto ao Jordão, e eu jurei-lhe pelo Senhor, dizendo: não te levarei à morte pela espada. Agora, portanto, não o tenhas por inocente, pois tu és um homem sábio e sabes o que deves fazer com ele. Porém, que as suas cãs desçam ao sepulcro com sangue. Assim, Davi dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E os dias em que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos. 7 anos reinou ele em Hebrom e 33 anos reinou em Jerusalém. Depois assentou-se Salomão no trono de Davi, o seu pai, e o seu reino foi estabelecido magnificamente. E Adonias, o filho de Agite, veio até Batseba, a mãe de Salomão, e ela disse: vens tu pacificamente? E ele disse: pacificamente. Disse ele também: tenho algo a te dizer. E ela disse: prossegue. E ele disse: tu sabes que o reino era meu e que todo Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Todavia o reino sofreu reviravolta e tornou-se do meu irmão, pois era dele da parte do Senhor. E agora faço uma petição a ti, não me negues. E ela lhe disse: prossegue. E ele disse: dize ao rei Salomão, pois ele não te dirá um não, para que ele me dê a Abisague, a sunamita, como esposa. E Batseba disse: bem, falarei por ti ao rei. Batseba, portanto, foi até o rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. E o rei se levantou para se encontrar com ela e se curvou diante dela e se assentou no seu trono e fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei, e ela se assentou à sua direita. Então ela disse: desejo de ti uma pequena petição. Rogo-te, não me digas um não. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, pois não te direi um não. E ela disse: que Abisague, a sunamita, seja dada a Adonias, o teu irmão, como esposa. E o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe: e por que pedes tu Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, pois é meu irmão mais velho, sim, para ele, e para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e mais ainda, se não falou Adonias esta palavra contra sua própria vida. Agora, portanto, como vive o Senhor, o qual me estabeleceu e me pôs sobre o trono de Davi, o meu pai, e que tem feito para mim uma casa, segundo prometeu, Adonias será levado à morte neste dia. E o rei Salomão enviou pela mão de Benaia, o filho de Joiada, o qual remeteu contra ele, de forma que ele morreu. E para Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai-te para Anatote, para os teus próprios campos, pois tu és digno de morte. Mas desta vez não te levarei à morte, porque tu carregaste a arca do Senhor Deus adiante de Davi, o meu pai, e porquanto tu foste afligido em tudo que meu pai estava aflito. Assim Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, para que ele pudesse cumprir a palavra do Senhor, a qual ele falou a respeito da casa de Eli em Siló. Então chegaram novas a Joabe, porque Joabe havia se desviado após Adonias, embora não tivesse se desviado após Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se agarrou aos chifres do altar. E contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que ele estava junto ao altar. Então
Salomão enviou Benaia, o filho de Joiada, dizendo: Vai, cai sobre ele. E Benaia veio até o tabernáculo do Senhor e disse-lhe: Assim diz o rei, sai. E ele disse: Não, mas morrerei aqui. E Benaia trouxe novamente palavra ao rei, dizendo: Assim disse Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faz como ele disse, e cai sobre ele e sepulta-o, para que tu possas remover o sangue inocente que Joabe derramou de mim e da casa do meu pai. E o Senhor devolverá o seu sangue sobre a sua própria cabeça, que caiu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou com a espada, sem o conhecimento do meu pai Davi, a saber, Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Israel, e Amasa, o filho de Jeter, capitão do exército de Judá. O sangue deles, portanto, retornará sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas sobre Davi e sobre a sua semente e sobre a sua casa e sobre o seu trono haverá a paz do Senhor para sempre. Assim subiu Benaia, o filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado na sua própria casa no deserto. E o rei colocou Benaia, o filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e Zadoque, o sacerdote, o rei colocou no lugar de Abiatar. E o rei mandou chamar Simei e disse-lhe: Edifica para ti uma casa em Jerusalém e habita ali, e dali não vás para nenhum outro lugar. Porque sucederá que no dia em que saíres e atravessares o ribeiro de Cedron, saberás com certeza que seguramente morrerás. O teu sangue estará sobre a tua própria cabeça. E Simei disse ao rei: O dizer é bom, como o meu senhor o rei disse, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu ao fim de 3 anos que 2 dos servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e contaram a Simei, dizendo: Eis que os teus servos estão em Gate. E Simei se levantou e selou a sua mula e foi a Gate ter com Aquis para procurar os seus servos. E Simei foi e trouxe os seus servos de Gate. E contaram a Salomão que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e estava de volta. E o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Não te fiz jurar pelo Senhor e protestei contigo, dizendo: Sabe por certo que no dia em que tu saíres e caminhares para qualquer lugar, que seguramente morrerás? E tu me disseste: A palavra que ouvi é boa. Por que então não guardaste o juramento do Senhor e o mandamento com o qual que te ordenei? Além disso, o rei disse a Simei: Tu conheces toda a iniquidade com a qual teu coração está familiarizado, que tu fizeste a Davi, o meu pai. Portanto, o Senhor devolverá a tua iniquidade sobre a tua própria cabeça. E o rei Salomão será bendito, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Assim, o rei ordenou Benaia, o filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. E o reino foi estabelecido na mão de Salomão. 1 Reis, capítulo 3. E Salomão entrou em afinidade com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe para dentro da cidade de Davi, até que ele terminasse de construir a sua própria casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém ao redor. Somente o povo sacrificava nos lugares altos, porque até aqueles dias não havia casa construída para o nome do Senhor.
E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o rei seguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto. Salomão ofereceu ofertas queimadas sobre aquele altar. Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite, e Deus disse: Pede o que queres que eu te darei. E Salomão disse: Tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade e em justiça e em retidão de coração para contigo. E tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que lhe deste um filho para se assentar no seu trono, e este é o dia. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai, e eu não passo de uma criança pequena. Não sei como sair ou entrar, e o teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande, que não pode ser enumerado, nem contado por causa da multidão. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar este teu povo tão grande? E o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isso. E disse-lhe Deus: Por que pediste isso e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento para discernir o juízo? Eis que tenho feito segundo a tua palavra, eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes, nem depois de ti se levantará alguém como tu. E eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. E se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai Davi, então prolongarei os teus dias. E Salomão acordou, e eis que era um sonho. E ele veio a Jerusalém e se pôs de pé diante da arca do pacto do Senhor, e ofereceu ofertas queimadas, e ofereceu ofertas de paz, e fez uma festa para todos os seus servos. Então chegaram ali ao rei duas mulheres que eram prostitutas e se puseram de pé diante dele. E uma das mulheres disse: Ó meu senhor, eu e esta mulher habitamos em uma casa, e eu dei à luz a uma criança com ela na casa. Isso sucedeu no terceiro dia, depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz, e estávamos juntas. Não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós duas na casa. E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. E ela se levantou à meia-noite e tomou o meu filho do meu lado, enquanto a tua criada dormia, e o deitou no seu seio e deitou o seu filho morto no meu peito. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu o considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado à luz. E a outra mulher disse: Não, o que vive é o meu filho, e o morto é o teu filho. E esta disse: Não, o morto é o teu filho, e o que vive é o meu filho. Assim elas falaram diante do rei. Então disse o rei: Uma diz: Este é o meu filho que vive, e o teu filho é o morto. E a outra diz: Não, o teu filho é o morto e o meu filho é o vivo.
E o rei disse: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse: dividi a criança viva em duas, e dai metade a uma e metade a outra. Então falou ao rei a mulher a quem pertencia a criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho. E ela disse: ó meu senhor, dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. A outra, porém, disse: que ela não seja nem minha nem tua, mas divide-o. Então respondeu o rei e disse: dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. Ela é a sua mãe. E todo Israel ouviu do juízo que o rei havia julgado, e eles temeram ao rei, porque viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer juízo. Amém? Bom, lemos aí os primeiros 3 capítulos do livro de 1 Reis, ok? Então vamos orar o nosso Pai? Pai, muito obrigada, tempo maravilhoso de leitura, obrigada por nos ajudar até aqui, nos animando, revelando através do Espírito Santo tudo aquilo que o Senhor quer, que nós venhamos a aprender, todo o conhecimento. Muito obrigada, Senhor, e gratidão, Senhor, porque nós vemos que quão importante era a fidelidade naquele tempo, né? Quão importante era aqueles que eram fiéis ao Rei. Pai, que nós possamos continuar fiéis a Ti, aos Teus estatutos, aos Teus mandamentos, Pai querido, porque o Senhor é fiel a nós, né? Ainda que nós não consigamos ser esta linha reta sempre, ainda assim o Senhor permanece fiel. A Tua palavra nos garante isso, que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, a tua fidelidade é eterna. Então, Senhor, que nós aprendamos com o Senhor, aprendamos a fidelidade do Senhor Jesus, que veio e nos ensinou. Ô Pai, por favor, nos abençoa nesse sentido, para que possamos ser cada dia mais estáveis, né? Tendo a sua sabedoria, tua palavra como lâmpada para os nossos pés. É o que nós te pedimos, Pai. E como o rei Salomão pediu ao Senhor e foi muito bem sucedido em muitas coisas, né, Pai? Todos nós erramos, mas a questão dele pedir a sabedoria, nós também pedimos, Pai. A tua palavra, ela nos garante que quem quer sabedoria, peça, porque o Senhor está com vontade de nos abençoar com sabedoria. Então, Senhor, derrama sobre nós, Pai querido, Pai amado, Deus de misericórdia, a tua sabedoria sobre as nossas vidas, que nós possamos fazer tudo debaixo da orientação do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus, que a nossa vida, tudo que nós fizermos, Pai, tenha a direção completa do Espírito Santo, exclusivamente dele, Pai. Muitas vezes nós não conseguimos dar essa margem, né? Nós às vezes nos limitamos ao que nós podemos fazer. Mas, Pai, o Senhor tem toda a autoridade, tem todo o poder sobre as nossas vidas para derramar da tua sabedoria e para que o Espírito Santo seja aquele que dirija tudo, todas as coisas que nós formos realizar, Pai. Muito obrigada por esse tempo, por cada pessoa, né, que está aí, e eu agradeço imensamente, Pai, todas as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. E, Pai, este final de semana, aquela palavra que o Senhor dá, que os planos do Senhor são maiores e são muito melhores do que a gente pode imaginar, Pai. Esta palavra ficou
bem clara, ela foi reforçada no nosso espírito neste final de semana. Muito obrigada, Senhor. Gratidão, gratidão, porque realmente o Senhor realiza coisas muito maiores, 1000 vezes melhores do que aquelas que nós pedimos ao Senhor, do que aquela que nós imaginamos. Pai querido, é muito melhor, é muito maior, é esplendoroso, é magnífico. Gratidão, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, muito obrigada. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida, viu? E aí nós nos vemos no próximo vídeo, com mais 3 capítulos do livro de 1 Reis. Que na paz.